Estou aqui pela segunda vez. Na minha primeira passagem, eu queria fazer 3 correções, Isaac. A primeira é que eu falei que... Bom, primeiro dizer que assim, quando nós estamos num podcast, é muito comum, de repente, a pessoa, na correria, falar uma data errada, um ano e tal. E eu acabei falando que o jogo It Takes Two era do ano de 2001, sendo que, na verdade, ele ganhou como melhor jogo em 2021. É um errinho bobo, mas eu quis corrigir. O segundo já é um erro mais interessante de se corrigir, que eu falei sobre Gears of War 6 no Xbox, que ele foi lançado recentemente, anunciado, e na verdade é o Gears of War E-Day. É que realmente se falava muito em Gears of War 6 na época, né? Antes de lançar, eram os rumores que existiam. E aí, quando ele foi anunciado oficialmente, tava lá Gears of War E-Day. Que significa, na verdade, o contrário, porque assim, o Gears of War 6 seria uma sequência, e o E-Day é um prelúdio, é uma história 14 anos antes da trilogia. Então essa é uma segunda correção. A terceira é que eu falei que eu tinha 33 platinas. Eu fui questionado por amigos meus. Ô Eric, mas como você tem 33 se eu tô vendo mais aqui no... Isso eu não tive tempo de explicar. Eu realmente tenho mais platinas, eu tenho 60 platinas, né? É que eu tenho uma contagem própria daqueles jogos que eu fiz no Xbox e no Play, né, que eu fiz 100%, completei os jogos, que são jogos as quais as platinas que eu realmente me orgulho. É na faixa de 33, então por isso que eu falei 33 naquele dia. Mas se for somar no geral, entre o que eu tenho de 60 no Play mais os 100% que eu tenho no Xbox dos jogos lá chamados jogos miletados 1000G, vai dar na faixa de uns 100 mais ou menos, né, totalizando. Então, inicialmente seria isso, essas 3 correções, e muito obrigado por ter me convidado. Legal, Eric. Bom, Eric, no último bate-papo que a gente teve aqui, você citou sobre as suas platinas, né? Você comentou. E eu queria saber o seguinte, desses jogos, né, do PlayStation, quais os jogos que você platinou, né? E quais deles que você atingiu 1000G do Xbox? Vamos lá. Só que eu tive que fazer uma anotaçãozinha, porque são jogos que eu quero trazer o nome do jogo e a porcentagem de quantas pessoas conseguiram esse feito, né? A gente acabou de terminar agora com as Olimpíadas, né? Com as pessoas lutando pelo seu ouro, prata e bronze. E eu encaro esse universo de platinas e 1000G mais ou menos como as Olimpíadas. Que todas as pessoas no mundo estão jogando aquele jogo, e algumas vão chegar na platina, algumas vão chegar no 1000G, outras vão chegar só no ouro, outras no prata, outras no bronze, e por aí vai, né? Então, assim, nas anotações que eu fiz aqui, Isaac, eu não coloquei numa ordem nem crescente nem decrescente, tá? Eu vou soltar aqui. Algumas são platinas até fáceis, mas que tem um valor emocional muito grande para mim. E algumas realmente são de um grupo de pessoas muito pequenos, tá? Muito pequenas. O primeiro que eu vou citar aqui é um jogo extremamente popular, um jogo de futebol chamado eFootball, que ele se chama eFootball hoje, né? Em 2024, mas outrora ele se chamava PES, que é o Pro Evolution Soccer, um jogo de futebol. Apenas 1,8% de todas as pessoas no mundo que jogaram conseguiram fazer esses feitos, né? Marcar X número de gols, jogar tanto X número de partidas, essas coisas, né? O segundo que eu anotei aqui, ele é um jogo... lembrando que o eFootball, ele é um jogo gratuito. Então tem um número muito grande de pessoas que jogam esse jogo, né? O Rocket League, ele não era gratuito, mas ele passou a ser no decorrer do tempo. Eu fiz a platina, o 100% dele no Xbox, tá? Deixar um detalhe aqui para quem tá em casa. Os primeiros jogos que eu vou citar, só Xbox, só 1000G, tá? Então, o eFootball foi no Xbox, o Rocket League no Xbox, 1,3% de pessoas no mundo conseguiram, né? O terceiro jogo que eu teria para citar aqui também Xbox, que é o It Takes Two. Acabei de falar para ele que eu fiz uma correção, né? Que ele ganhou como melhor jogo do ano de 2021. Jogo sensacional. Ele tem um detalhe importante. Você não consegue zerar ele, jogar ele, apenas uma pessoa. Você precisa de uma segunda pessoa. É um jogo chamado co-op, né? Em modo co-op. Você pode jogar local, pode ser você e um irmão, você e uma pessoa jogando ali na mesma sala, né? Ou você pode jogar online. Uma pessoa que está no Japão, um amigo seu que está em outro estado, em outro país, em outro continente. 1,6
por cento de pessoas no mundo inteiro fizeram esse 1000G. Resident Evil 0, caramba, eu posso garantir para você que é um 1000G de respeito, né? Se fosse no Play, seria platina. Lembrando que os desafios são iguais, tá? O mesmo desafio que tem no Play, salvo alguns casos bem específicos que muda o desafio de platina e de conquistas. Resident Evil 0, 3% de pessoas conseguiram. Acho que a conquista mais difícil ali é zerar no modo difícil, no modo hard, né? Realmente tem que economizar muita bala, muita munição para chegar até o final do jogo, porque senão você pode gastar todas elas antes, quando chega no final não tem mais, e como é que você vai matar o chefão? Você não vai conseguir. Aqui tem um caso interessante, tá? Resident Evil Revelations 2, Xbox também. Esse, na porcentagem, ele estaria no primeiro lugar. 0,4% das pessoas fizeram nesse jogo. Mas eu tenho um detalhe para trazer. Esse jogo, ele é o único Resident Evil dividido em capítulos. O capítulo 1, ele é gratuito para as pessoas. Qualquer pessoa pode acessar tanto no Play quanto no Xbox, jogar o primeiro, e se você gostar, você compra os outros, segundo, terceiro e o quarto. Então, muitas pessoas jogaram só o primeiro e nem foram para os próximos. Então, ou seja, tá lá uma quantidade enorme de pessoas que jogaram e que de repente não compraram a parte 2, 3 e 4 e não foram no final, até o fim. Mas posso te garantir com certeza que, mesmo que não tivesse esse detalhe, ele é um 1000G, uma platina muito difícil de ser feita, porque tem um modo que você tem que zerar com uma corrida de tempo, fica rolando um tempo ali, e se você não conseguir atingir aquele tempo naquela velocidade, matando todos os inimigos, você não passa de fase. E tem um modo invisível. Os inimigos estão invisíveis. Você tem que... Se vira, meu amigo. Aponta e vê se ele tá ali ou não. Se não tiver, corre. E é bem por aí. O próximo, esse daqui é o que vem o valor emocional pra mim, porque ele é uma platina fácil. Quer dizer, esse fácil é meio curioso, Isaac. Sabe por quê? 20% das pessoas conseguiram. Mas só que a gente tem que olhar que 80% não conseguiu. Né? É fácil você falar, 20% conseguiu, bastante gente conseguiu. E os outros 80% que não conseguiram? Forza Horizon, a versão Velozes e Furiosos do Forza Horizon 2. Esse jogo, inclusive, ele nem está mais disponível na plataforma. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso também. 20% das pessoas conseguiram desse jogo. Inclusive, eu queria até mostrar para quem está em casa, acho que vai dar... Tô com a camisa aqui do Xbox. Semana passada eu estava com a do The Last of Us 2, né? Hoje eu vim representando o Xbox aqui, que é uma plataforma que eu gosto muito também. Então, a próxima aqui, Isaac, essa também é uma das mais complicadas, tá? É um jogo lá da época do Mega Drive, que foi relançado atualmente. É o mesmo jogo, só que eles relançaram agora, e agora você tem a oportunidade de ter troféus e conquistas para fazer. Ele se chama Sega Vintage Collection Street of Rage. É um jogo muito conhecido do Mega Drive, dos mais conhecidos. E ele tem um 1000G de 1,5%. Então, se for ver entre todos os jogos que eu fiz aqui, eu acho que esse talvez seria o maior desafio, porque ele não é um jogo gratuito e só 1,5% fez. A Way Out, ele é da mesma produtora do It Takes Two, que eu já citei aqui hoje, né? É um jogo co-op também. Essa produtora gosta de fazer jogos assim, para você jogar de 2 pessoas. Se uma pessoa só, você não vai conseguir. A não ser que seja algum gênio maluco, algum cara que está conseguindo jogar com as 2 mãos ao mesmo tempo, com 2 controles, eu não conheço, mas não duvido também. A Way Out, 1,5% também no Xbox. Resident Evil 1 Remake, aquele que eu falei no episódio passado, que eu zerei só na faca. Exatamente. Ele tem o 1000G dele, apenas 2,9% de pessoas conseguiram, tá? Para mim pegar essa porcentagem no PlayStation é mais fácil, porque eu vou lá no troféu de platina e vejo quantas pessoas platinaram. No Xbox não tem a platina. No Play tem, no Xbox não. Mas eu consigo ver qual é a conquista mais difícil, mais rara que tem lá. E a mais rara, por incrível que pareça, não é a de zerar só na faca. É a de zerar com inimigos invisíveis. Olha isso. Mas a da faca tá ali também, tá no páreo. Bom, agora fechei as do Xbox, agora eu vou falar os que são as platinas, só no Play. A do PlayStation, a primeira que eu vou citar aqui, Isaac, essa é de um valor emocional também. Chama-se Capcom Beaten Up Bundle. Não sei se você vai lembrar, nas épocas do arcade, fliperama, as máquinas do passado, nós tínhamos lá jogos Final Fight,
Capitão Comando. Eles criaram uma coletânea só com esses jogos antigos dos arcades e trouxeram pra gente agora em uma coletânea onde você pode jogar todos os jogos. 34% das pessoas conseguiram fazer os 1000G. Ele não é difícil mesmo. Você só precisa zerar todos os jogos. E zerar também com um amigo. Acho que essa é a mais difícil. Você precisa zerar todos os jogos. Pode zerar sozinho ou zerar eles com amigos. Com um amigo. 34% conseguiu. Eu nem deveria colocar ela, mas eu coloquei pelo valor emocional que tem, pela nostalgia de ter jogado os jogos do passado e tal. Too Extreme, aí já é um jogo lá do PlayStation 1 que foi relançado agora, né, com a opção de você ter troféus para fazer os desafios. Esse Too Extreme, 3,9% das pessoas no mundo inteiro que jogaram conseguiram no PlayStation a platina. Outro jogo que é mais valor emocional também, Fatal Fury 3, jogo de luta, que veio desde a época dos arcades e tal. 16% das pessoas conseguiram a platina. Outro Fatal Fury, mas esse se chama Real Bout Fatal Fury, 16% também conseguiram. The King of Fighters 2003, do PlayStation, 11% das pessoas conseguiram essa platina. The Last Blade, 21%. Aí já vem os mais difíceis agora, alguns mais difíceis. Twisted Metal 1 é um jogo dos primórdios lá do início do PlayStation 1 da década de 90. Relançaram ele agora, mesmo jogo, mas eles trouxeram para quem quisesse jogar nos dias de hoje. 2% só de todas as pessoas no mundo conseguiram a platina desse jogo. O Twisted Metal 2, que é o... Nossa, cara, o que eu joguei desse jogo nos anos 90 não tá escrito, cara. Tem amigo meu que vai assistir esse vídeo aqui e fala, eu sou prova disso, que eu joguei com muitos amigos, né, na casa de amigos e na minha casa também. 2% de pessoas conseguiram. The King of Fighters 95, valor emocional também, 12%, uma platina relativamente fácil, né? Tem um jogo aqui que, pelo que me lembro, é do PS Vita, tá? Ele se chama Super Stardust Portable, 17% conseguiram, mas é um jogo muito legal, um jogo de navinha, que lembra muito os jogos do Mega Drive e Super Nintendo. Eu coloquei aqui. Agora já vem uma platina de um jogo de luta, já mais complicada. 2% das pessoas conseguiram. Tekken 7. Um jogo que, nostalgia pura, da época do Master System, é um jogo que vinha na memória do Master System. Se eu comprava o videogame, o jogo já estava lá. Alex Kidd. Foi relançado uma versão com gráficos atuais e você tem a opção de também colocar o gráfico. Você muda, você clica lá numa opção do jogo, você pode jogar com o gráfico antigo ou com o gráfico atual. Eu mesclei os dois, porque eu queria reviver aquela nostalgia. Alex Kidd deu 3% de pessoas que conseguiram. Para finalizar aqui, The Last Blade 2, tinha falado do The Last Blade 1, jogo de luta e tal. 5% conseguiu do The Last Blade 2, né, platina. Inside, que é do mesmo produtor, a mesma produtora do jogo Limbo, que eu gosto pra caramba. Inclusive, mais pra frente, a gente vai ter algo pra falar sobre o jogo Limbo. 11% das pessoas conseguiram. E vem aqui dois jogos que pra mim são muito especiais. Um deles é The Last of Us 2, que eu estava com a camiseta semana passada. 4% das pessoas conseguiram. Eu até achei que fosse mais, porque eu não achei uma platina tão difícil. Mas só 4% conseguiu. E o último, Resident Evil 2 Remake. 3% das pessoas no mundo conseguiram a platina no Play. É isso. Então tá aí, são 25 jogos no total, entre 1000G e platina. E posso te garantir que para conseguir isso aqui são muitas horas jogadas, viu, Zac? Eric, realmente são conquistas aí, né, no universo gamer interessantíssimas, né? E você trouxe aí bastante detalhe.